que você não vai chegar mais nessa fase que eu estou, porque você já adiantou bastante, mas eu não adiantei muito, não. Boa noite aí, povo lindo. Estamos chegando. A sala já está cheia. Maria Rosane, Carolina, Mel Moura, coisa boa, é? Sejam todos bem-vindos. E vamos que vamos para mais um estudo do Livro dos Médiuns. E vai atrasar um pouquinho os nomes hoje de novo, Carolina, porque não deu tempo. Mas vai dar certo. Todo dia dá certo. Nessa nem é hoje que não vai. É que é muita correria, mas tá bom, graças a Deus, né? Eu estivesse parado. Eu nem vejo a hora, eu nem vejo o dia. Quando eu vejo, já tá na hora da live, meu Deus. Boa noite, Mel Moura, Elaine Cruz, Marli Silva. Boa noite a todos, vocês estão chegando aí. Boa noite, Sônia Rosta. A Sônia Rosta está aqui comigo. Estão os dois. Boa noite, Marli. Boa noite, André Eletrotécnica Soares. Seja bem-vindo. Boa noite, Estela Picão. Ixi, a galera vai chegando. Tá calor aqui, viu? Pense no calor. Eu tenho um ventilador aqui mais próximo, porque o calor tá demais. E o pior, eu não me dou com ar-condicionado, nem me dou com ventilador muito direto. Mas tem hora que o vento tem que estar perto, senão a gente não aguenta, não. Eu vou baixar só um pouquinho aqui. Baixa isso, mano. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Eles ficam esperando no Face, por isso que eles demoram a entrar. Ione Mendes, boa noite. Aí, minha sumida. Simone Cordeiro. Que bom ver todo esse pessoal, gente, esses amigos e amigas aí, ó. Que maravilha. Boa noite mesmo. E sempre que estamos juntos é uma boa noite. É uma noite maravilhosa. Sempre, com os poderes de Deus, vamos, toda essa né? energia que a gente capta, a gente consegue juntar uma força boa, medonha. Boa noite a todo mundo que está chegando aí, povo lindo. Simone é minha sumida, já chegou. Ah, tá tudo aí. Os primeiros, viu? Estela Picão, olha aí, ó. Ione Mendes. Ó, Neide Madalena, boa noite, querida. Carmen Carlos. Olha aí, Carmen Carlos também já está. Está enchendo a salinha. Já a gente começa. Devagar e sempre estamos chegando. Eu vou entrar aqui no YouTube para compartilhar lá no Facebook. Ups. Maria das Graças. Maribel chegou por aí, olha. Que bom, é muito bom. Se eu for convidada a retornar mais rápido do que eu espero, que eu já barganhei com Deus, eu voltei a fazer barganha, que eu não fazia mais. Fátima Barbosa. Boa noite, querida. Eu quero fazer bastante coisa que eu não tenho muita ideia de ficar aqui muito tempo, não. Só se Deus falar, não, você vai ficar, mas não quero ficar muito tempo, não. Faz isso não, você ainda tem muitas coisas aí para ensinar, então tem gente que está esperando, né? A maneira. Já estou formando um tanto de professor aí que vai... Silmara Freitas, boa noite, querida. A gente olha assim, tem vontade de falar com tudo, né? Aí, às vezes, não dá, porque quando a gente vai falar com muito ao mesmo tempo, você pode se dispersar do assunto. Aí, o jeito que tem é botar queridos amigos e amigas. Meu povo e minha bola. Justamente, aí tem que ser. Para não se distrair e, não, às vezes, não perder o assunto. Se eu levar um susto, eu esqueço tudo que eu vou falar. Boa noite, Elvira. Eu já não falo nada. Se eu esquecer, então, pronto. Elvira Rocha já chegou aí também, olha. Que bom. Muitos lugares está chovendo bastante e todo mundo está se queixando muito de transmissão, de conexão, de tudo.
né? Por isso que eu fiz no YouTube hoje, que ele é um pouco melhor que o Facebook. O Facebook hoje vai estar meio cruel se fizer nele. Quem mais chegou? Gilza Flora, boa noite, querida. Chegou. Lena. Chegou a Lena. Mais 2 minutinhos, nós já começamos a nossa tarefa. Eu nunca mais tive o prazer assim de falar, só quando eu mando uma mensagem. Eu não tenho visto Elisângela. Elisângela? Assim, ela tá entrando, que esses dias tá meio enrolado. Não, mas é porque ela entra pelo YouTube, né? Eu estou no Face. Pepa Madrigal, boa noite, querida. Seja bem-vinda. Aí, você falou nela, ela chegou aí, ó. Pronto, então agora eu posso dar uma boa noite para você, Elisângela. Eu estava falando agora que eu estou sem condição de estar lhe vendo, porque eu estou por um lado e você está pelo outro. Mas o pensamento, estamos juntos. Carlota, tudo de bom para você, querida. Um abração, viu? Muita paz, saúde e tudo que a gente está precisando hoje em dia. Então vamos começando, né, pessoal? O povo vai chegando devagarzinho. Daqui a pouco, enquanto a gente faz a prece, eles chegam, né? Vamos nos conectando aí com as forças da natureza, aliviando nossas mentes, corações. Vamos nos alinhando com a energia crística, vamos sentindo Jesus dentro do nosso coração, junto conosco, nos elevando até a frequência divina da gratidão e sentindo a gratidão. Jesus querido, nós te rogamos, nessa noite de hoje, ajuda-nos a vencer a batalha contra a influência que a matéria ainda causa em cada um de nós. Ajuda-nos a nos curarmos, Senhor. Curarmos verdadeiramente dessas influências, dos vícios, da ganância, da luxúria, do sexo, de tudo aquilo que ainda nos faz, que nos atrapalha a nossa caminhada rumo à iluminação. Ajuda-nos a nos tornar mais fortes, corações melhores, mais sábios. E possamos também, Senhor, termos forças e recursos para ajudarmos o nosso próximo. Muito obrigado, Jesus. Que nessa noite de hoje, encarnados e desencarnados possam ser curados do corpo e da alma. Que o Senhor esteja no meio de nós. Boa noite a todo mundo que está chegando aí. Vamos nós, né, Sônia, para a nossa tarefa. Hoje nós vamos falar o livro dos Espíritos. Hoje ainda é uma coisa assim... O tema de hoje ainda é meio evidente, né? Esses primeiros... Livro dos Médios, viu? Livro dos Médios, falei errado. Esses primeiros encontros do Livro dos Médios aí, para a gente que conversa nisso todo dia, né, é muito evidente. E esse que nós vamos falar hoje é uma tecla que eu bato muito nela. Verdade. Eu bato direto nessa tecla, porque eu acho que eles falam aqui, ó, Sônia, e lá na frente nós vamos chegar, mas já podemos fazer essa introdução. A Fátima chegou, a Mena. Olha que legal que as pessoas não pensam. Há muitos anos atrás, as pessoas via alguma coisa, assim, um fenômeno, alguma coisa, já fazia aquele alvoroço, coisa do... o maravilhoso, não sei o quê, não sei o quê. Mas hoje, nós espíritas, com esse tanto de recursos que temos, nós não estamos diferentes também, não. Ainda não. Enche as casas por causa de manifestação, por causa disso, por causa daquilo. E esquece a essência disso que nós temos nas mãos, que é o crescimento moral, espiritual, é que nos dá sustentação para que a gente possa alcançar mundos melhores um dia, para que a gente possa nos tornarmos seres melhores. Manifestação, vamos dizer assim, como disse São Luís no Evangelho segundo o Espírito, só teve porque vocês não acreditam em nada, porque senão não precisava ter. Ela vinha ali sem a pessoa nem perceber, quando veio já estava no tema. Entende? E é isso que nós vamos falar, né, Sônia? É isso mesmo. É por esse caminho, né? Eu quero dar boa noite aos que a gente não falou, os que chegaram, estão chegando, boa noite.
É muito bom, né? Eu sempre repito. Não fiquem cansados de ouvir eu dizer que eu acho maravilhoso o dia de encontrar com vocês, mesmo que seja por aqui, né? Pela internet, mesmo que a gente não esteja, seja no virtual. Mas obrigado pela energia que vocês passam, pelo carinho, por tudo, né? E vamos juntos no trabalho, porque a gente está aqui para isso mesmo, para aprender. Eu estou aqui para aprender. Quanto mais eu falo, o ouvido mais próximo é o meu, a mente mais próxima é a minha. Então, a responsabilidade é muito grande. Mas é isso mesmo, Adriano. Como diz no próprio item, né, no capítulo 2, o maravilhoso e do sobrenatural, hoje já não precisávamos nem estar usando esses termos se já tivéssemos, tivéssemos já nos entregue com a vontade de entender que tudo que foi criado por Deus e as leis da natureza não seria derrogada pelo mesmo Deus, nem por nenhum, porque não existe nada acima dele. É como você vai construir uma casa, aquilo que você sonha, aquilo que você quer, e de repente você diz, não quero mais não, destruo tudinho, é uma insensatez. Mas que no plano material você até pode aplicar alguma coisa. De repente você construiu uma casa que valia só 200 mil reais, você quer construir uma mansão, se você não quer partir do ponto de reforma, você pode reconstruir. Mas não é o caso das leis divinas. Não é o caso das leis naturais, daquilo que essa energia criadora de tudo e de todos, gerou, criou e deixou que nós caminhássemos para o aprendizado. Então, o que seria, como ele mesmo diz aqui no primeiro item, o que é maravilhoso, segundo vós? Né? Aquilo que é sobrenatural e o que entendeis por sobrenatural? O que é contrário à lei da natureza? Aí ele faz. Eu adoro os questionamentos, viu? Que adoro esses questionamentos, porque o questionamento é uma maneira muito direta e simples, eu acho simples, de você buscar entender. Às vezes aqui em casa, às vezes quando eles falam assim, mas você já pergunta, eu digo, como é que eu vou saber se eu não perguntar? Eu tenho que perguntar, eu tenho que ir de encontro àquilo que eu quero saber, que eu quero conhecer. Então, não é porque não existe a mediunidade ostensiva, o médico está trabalhando. Como é que aquilo. Não, aquilo é charlatanismo, aquilo é errado, aquilo é feitiçaria, aquilo é isso e aquilo outro. Por quê? Porque não conhece. Como ele diz aqui, não é o sobrenatural. Você citou hoje, se não me engano, no Livro dos Espíritos, o pensamento. O pensamento é um dos atributos que todos nós, espírito, temos. Né? E através desse atributo que nós temos a possibilidade, como até falou também nos dias do Ricardo, do espírito desenvolver, na minha concepção, desenvolver aquilo que está acima da matéria. Porque eu penso aqui em determinada coisa, como você falou, inclusive ontem, no livro que eu também já pedi para a Raíssa solicitar para mim. Já pedi para ela. Pronto, ontem. Então, partindo daquilo que você falou, o que é que a gente pode deduzir com relação à mediunidade? Que eu tenho, antes de tudo, de conhecer, de se estudar, de se buscar. Se eu sinto sensações que não é normal, que não é anormal, o que é anormal? Aquilo que eu ainda não conheço, aquilo que eu acho que está fora do padrão. Por quê? Porque eu não conheço. Então, para eu conhecer, eu preciso fazer o quê? Entender, observar a doutrina. Eu preciso estudar, porque sem estudo a gente não caminha, a gente não vai, a gente não anda, a gente não sai do lugar. Né? Por exemplo, os homens não conhecem, aí diz tudo que não conhece, isso é sobrenatural, isso é um milagre, que essa palavra milagre não se aplica na nossa concepção com relação à mediunidade. Porque o milagre está incluído justamente naquilo que a gente estava acabando de falar, daquilo que precisaria derrogar alguma coisa. É como o pensamento de. Eu não sei se hoje ainda se fala assim, que eu estou um pouco atrasada em algumas coisas. Olha, morreu, né? Assim, está lá enterradinho, de repente, não tem reencarnação, não tem nada, não, porque vem Jesus, vem não sei o quê, vem isso, aquilo outro, resgatar os mortos. Quando a ciência diz que uma matéria diluída ela vai se transformar em outra matéria. Isso é ciência. Isso não é invenção, não. Isso é ciência. Então, é por isso que existe ateu.
Porque o cara, se eu escuto um negócio desse e não sei nada, eu falo, é mentira. Entende? É por isso que existe ateu. Lembra que eu falo? Falo, não é culpa das pessoas. É culpa daquele que quer falar, mas não tem uma mente para poder abrir e ser assim, vamos dizer assim, não, isso aqui eu acho que eu posso mudar meu jeito de pensar. Não, ele construiu ali. É assim e acabou. Se fechou, não cabe mais nada. E aí ele tem o dom de falar, ele fala bem. E ele manipula. E aí arrasta, né? Então, o que acontece? Ele vai atrasando a vida de milhões de pessoas. Ó, com relação a isso que você está falando, me veio à mente aquele caso, eu não lembro agora o nome, porque eu sou muito ruim de guardar nomes, que vivia numa seita e que fez com que as pessoas se suicidassem, conseguiu manipular a mente das outras criaturas. Você imagina o comprometimento? O comprometimento. Você imagina uma coisa dessa, era um pastor. Você imagina uma coisa dessa? O quanto nós somos manipuláveis. O quanto é perigoso deixar os outros dominar a nossa mente. Imagina o que esse cara fez. Mas, ô Sônia, agora eu te pergunto. Isso aí que ele fez é errado. Mas deixar as pessoas presas e acorrentadas e não deixar eles crescer e evoluir, perdendo vida após vida. Que diferença que tem disso? Nenhuma. Nenhuma. Talvez esse que morreu lá vai levar vantagem. Ah, não é nada disso. Ele vai debandar e vai abrir a consciência. Olha, Adriano, a gente diz assim, com relação a conhecer ou não conhecer. Por isso que diz fundamental, amai-vos e instruí-vos. Um ao lado do outro é um caminho que não tem como dar errado. Amai-vos e instruí-vos. Não tem como dar errado. Não tem como dar errado. Sabe por quê, Sônia? Eu não acho errado a pessoa não saber. Eu falo aí não é besteira, coisa que eu não sei, depois eu corrijo. Mas eu estou sempre aberto para escutar e mudar a concepção. Gente, é assim, vamos mudando, vamos evoluindo todo mundo junto. Agora, você ficar assim, não, é assim. Não, é assim. Não, isso é do demônio. Gente, não pode. Isso prejudica as pessoas. E arrasta quem está do lado que não tem a força suficiente. É porque o cara fala bem. Eu, às vezes, ouço uns falando, falo, meu Deus, estou quase virando. Porque fala bem mesmo. É verdade, é verdade, é verdade. Fala aquelas coisas bonitas. Eu falo, nossa, mas é sempre aprisionando, acorrentando. E nós não podemos aprisionar ninguém, gente. Nós temos que pregar liberdade. A doutrina espírita prega liberdade, tirar as pessoas da culpa, da preocupação, do medo. Senão é a doutrina espírita. Espírita que fica falando para os outros de obsessor dessas coisas também não está diferente desses outros, não. Já que nós estamos falando dos médicos, olha, tem um obsessor, se você não trabalhar, vai te pegar. Ó, não tem diferença. Aí fica complicado, é verdade. Porque, olha, Adriano, como você falou aí, não saber, quem é que sabe tudo? Não, ninguém sabe nada. Não é? Então, nós estamos juntos aprendendo, com boa vontade, com paciência, com tudo, e achando quem precise nos ensinar. E ter a humildade de reconhecer o que se sabe e o que não se sabe. Porque, às vezes, você tem até noção de alguma coisa, mas você não sabe tudo sobre aquela coisa. Não. Então, é preciso que você junte todos os dados para julgar, para até condenar se você não aceita. Você não aceita, tudo bem, eu não aceito isso, eu não aceito. Um dia você vai despertar, porque todo mundo tem o dia de despertar. Ou você está certo, ou aquela maioria que você foi de encontro estava errada, ou vice-versa. Uma hora a verdade surge. Jesus disse, conhecereis a verdade, ela não vos despertará. Então, ela surge no nosso caminho. Cabe a cada um de nós ver o momento que essa verdade bateu a porta e que a gente se entregou a ela e conseguiu caminhar. Então, com a mediunidade não pode ser diferente. Você precisa conhecer a mediunidade, você precisa distinguir os sintomas que você tem da mediunidade. Você tem que entender uma coisa importante, Adriano, é a gente ter a certeza e a convicção, porque Kardec diz isso aqui nas entrelinhas. Tudo que Deus criou é perfeito. E você, às vezes, toca nesse sentido, da perfeição, de que nada é errado, de que tudo está certo. Nada.
Quando a gente entender esse princípio, vai ser muito mais fácil chegar onde a gente pretende chegar, ou onde a gente deve chegar, né? Então, Deus... E outra coisa, por que Deus derrogaria a sua própria lei? Não teria sentido. Então, vamos descartar esse pensamento arcaico de lá de trás, que isso não existe. As leis criadas por Deus, as leis da natureza, são perfeitas. E os atributos que o Espírito tem de pensamento, sim. E o Espírito sobrevive à morte do corpo físico, sim. Sim, sobrevive. É como eu me lembrei daquela pergunta. E fica, cada vez que você reencarna, é um espírito? Não. Claro que não, né? Isso até você também já falou isso claramente, e eu já ouvi isso Falamos claramente em hoje, outras Sônia, né? situações. Então, Mas conhecendo as... fala um pouco disso aí, Sônia. Fala um pouco disso aí. De quantas. Muda Olha, somente o todo personagem. espírito... Entra nesse tema. Esse tema é muito importante. Olha, As todo pessoas, espírito... às vezes têm essa dúvida. A gente fala pouco disso aí. Vamos abordar um pouco isso aí. Todo espírito sobrevive à morte do corpo físico. Isso é uma realidade. Isso é uma realidade que a gente não pode, em hipótese alguma, desacreditar. Nós não temos vidas e vidas, nós vivemos, podemos até dizer assim, vidas e vidas. Como a gente costuma dizer, eu gosto muito de dizer assim, nós não somos imperfeitos, nós estamos e temporariamente imperfeitos. Então, nós vivemos, vamos dizer assim, estamos em vidas, ou seja, em circunstâncias de vidas diferentes, em outro corpo, com outro nome, outra roupagem, mas eu desencarnando hoje e tendo a oportunidade de retornar, serei o espírito. Sônia, talvez do mesmo nome. João, talvez, de acordo com a necessidade que o espírito precisa para subir, para progredir em sua existência, em sua nova, ou em todas as novas existências para o mesmo espírito. Eu sou o primeiro, a minha essência foi criada e eu sou aquela essência simples e ignorante, destinada à perfeição. E a perfeição é a melhor condenação que existe para qualquer um de nós. Nós deveríamos nos sentir felizes, porque eu estou destinada, condenada à felicidade através das reencarnações sucessivas. Quando em uma encarnação eu vim como médium, é porque essa minha mediunidade foi pedida, solicitada para que eu a vivesse nessa encarnação, o que não significa que eu tenha tido mediunidade ostensiva como homem, como espírito homem, como mulher, em outra encarnação, e tenha falhado, tenha abusado, tenha tentado até enganar, ludibriar. Então, o que é que acontece? Hoje reencarnei novamente, não sei no meu caso, não, estou apenas exemplos, né? Como médium, para que eu possa aplicar a vivência dentro da mediunidade e progredir em espírito nesta encarnação. Se houver necessidade e eu tiver essa consciência, solicitarei no departamento reencarnatório a nova oportunidade como médium, médium de trabalho, que toda mediunidade é para trabalhar. Mediunidade não é para dizer, é título, não. Não é doutor, que eu tirei um curso na faculdade, não. É trabalho. Mediunidade Você já é trabalho. reparou como que as pessoas gostam de perguntar? Nossa, eu vejo, eu faço não sei o quê. Por que será? Eles estão cansados de saber. Já perguntaram isso para 1000 pessoas. Mas vem para fazer essa pergunta. Você vê, você faz, você nunca parou para pensar assim um pouquinho? Falou assim, será que eu não preciso procurar uma casa espírita para entender, para estudar? Será que isso não é bom? Será que isso não vai me ajudar? Será que isso não é um privilégio de poucos, que às vezes eu estou deixando aí enterrado, um talento enterrado? Gente, mediunidade é uma benção, como a Sônia falou aí. Se puder trabalhar um pouquinho que seja com a mediunidade, um pouquinho, isso já te traz um caminhão de bônus para reparar tudo que nós já fizemos lá atrás, traz boas amizades espirituais. Gente, vocês não têm noção do que é a mediunidade, não. O que isso faz com o ser. A modificação interior, tudo. Mas mediunidade com responsabilidade, senão não modifica nada. Inclusive,
É até pior, fica quieto, não mexe com isso não. Se não for ter com responsabilidade, nem mexe com mediunidade. Né? Mediunidade é coisa séria. É sobrenatural? Não. Não, é isso que eu ia dizer Maravilhoso? agora, não. É coisa normal. Ver, falar, é a mesma coisa, é um sentido. Só que não está desenvolvido ainda. Mas vai chegar um ponto que está desenvolvido em todo mundo. Acontece que as pessoas, nós, de forma geral, queremos saber muito em tão pouco tempo e sem buscar aquele conhecimento e a veracidade dos fatos. Boa noite, Então, Ana Cristina. os próprios espíritos mentores que orientaram o lançamento da codificação kardecista disseram o quê? Que ainda não é dado o momento de compreendermos tudo. Hoje em dia, você vê, da época de Jesus para hoje, existe tanta diferença? As maldades daquela época hoje são encobertas e colocadas como se botia antigamente o lixo debaixo do tapete. Porque a maldade está aí, existia naquela época do Cristo, há 2022 anos, existia. Existe hoje ainda, sim. E hoje em dia, você não pode nem ligar, nem ver um noticiário, porque é capaz de jorrar sangue pelo aparelho de televisão. Então, você vê o quanto a gente precisa. Eu lembro de um tempo, quando eu comecei a estudar a doutrina espírita e buscava as coisas e conhecimento, como na época, lá atrás, de Roma, de não sei quanto, lá para trás, na época das pitonisas, o que hoje em dia se fala bonitinho que eram as pitonisas, mas não, você foi ver aquela história. Elas foram guardadas como se fosse objeto, retirada das casas, botadas em um determinado lugar, porque não podiam estar falando. Depois, alguns descobriram que o que elas diziam tinha algum fundo de verdade, tinha fundamento. Aí começaram a explorar no sentido de que ela vai existir, vai ajudar o reino tal, vai ajudar isso tal, vai fazer tal. Ainda na época, aí a gente vem até hoje, na época para cá, o que é que existe? Existe os falsos, como já Jesus falava, já existiu isso. Hoje existe. E na época de Joana d'Arc também o que passou? Tinha mediunidade. E o que passou? Culpa dela não ter trabalhado? Não, da ignorância do povo. Então, hoje em dia, existem ainda os ignorantes que querem rejeitar o que chamam de fenômeno. Existem os ignorantes que não aceitam. Eu me lembro que não é do tipo de levitação e outras coisas que a gente está falando, mas eu me lembro que Deus o tenha, né, meu falecido marido, disse: vou levar você para conversar com o padre Quevedo, que você tem umas ideias, fala umas coisas. Eu disse: eu não vou, só se for para aprender a fazer levitação, agora eu não vou. Agora, se for para aprender a levitar, que eu não sei ter alguma coisa, aí eu vou. Ficava tirando onda, era assim, porque tudo bem, não se entendia, mas isso é passado. Então, naquela época, e até hoje, a diferença não é muito. Precisamos ter mediunidade com responsabilidade, como você falou, precisamos ter mediunidade com Jesus, ter a disciplina e, acima de tudo, trabalho. Trabalho, o médio precisa trabalhar. Não existe médio a ficar em casa e dizendo: eu tenho mediunidade. Olha, eu vejo isso, fulano. Aí diz para outro: eu vejo aquilo. Aí chama o vizinho e diz assim: olha, eu tive um sonho com você e foi assim, foi assado, porque nunca é para ele. Há médios na casa espírita, na reunião mediúnica, né? Está ali sentado, recebendo, fazendo os trabalhos, aí pega uma mensagem psicografada e diz: ó, fulano, eu recebi essa mensagem e só pensava, é para você. Não foi para ele o primeiro, porque ele não foi o primeiro ouvido, ele não foi a primeira mão que escreveu, ele não foi nada. É para o outro, é para o outro. Nunca é para ele. Isso eu não sei se ainda acontece muito isso nas reuniões mediúnicas, mas acontecia muito. Kardec nos fala aqui de mediunidade e a gente tem muita... ele se preocupou muito, quer dizer, em questionar, através do Livro dos Espíritos, com a espiritualidade superiora, para que não existisse hoje, 200 anos quase ainda, questionamentos que tinha. Como você falou, já pensou hoje, estava fazendo a mesa vibrando, pegar uma caneta sozinha, amarrada, a caneta para que ela escrevesse. Não tem sentido. É onde diz, a tecnologia cresceu muito, existe muito progresso, muito avanço, mas a moral está muito devagar, está devagar demais, está quase parando com relação ao que a gente precisa.
Olha, o que é que acontece às vezes por uma falta de conhecimento? Às vezes você diz assim, eu quero uma carta da minha mãe que faleceu. Ah, meu Deus, porque eu sou médium, eu não recebo isso. Porque fulano da minha família, a minha tia, a minha irmã, e não recebe nenhuma carta do meu pai, nenhuma carta da minha mãe, uma carta do meu filho, não recebe uma carta da minha tia, não faz isso, não faz aquilo. Não é dessa forma, não. Então, precisa reconhecer outra coisa. Às vezes, o filho e a mãe desencarnados estão os dois ali no plano espiritual. Um não pode ver o outro, porque a sintonia que deve existir através da mediunidade, através do conhecimento e do estudo, não alcançou. Não, aquela sintonia não existiu, porque um pensa de uma forma e o outro pensa do outro. Então, se não houver aquele entendimento, aquele ajuste, se não houver aquela infiltração que vai de um para o outro, de uma mediunidade ou não, que acontece do outro lado da vida, ou neste plano material, a gente não vai conseguir fazer. Por quê? Com o centro. Aí onde entra o trabalho do médium? Nisso que eu estou querendo dizer, o trabalho do médium entra em ajudar ao desencarnado para que um possa se aproximar do outro, ou aquele que tem melhores condições em ajudar. O trabalho, a função do médium, não só do lado da união, do ser medianeiro entre os dois planos, ele também precisa auxiliar o do plano encarnado, para que ele entenda. Como é que você vai entender algo que nunca ninguém te falou? O espírito desencarnado, ele precisa, como a gente viu, Adriano, a gente vê nas reuniões de psicografia. Ele diz, eu vejo, me aproximo, mas você não me sente, você não me vê, você não entende. E ele, vamos dizer assim, um termo aqui no Nordeste, ele fica aperreado. Ele fica aperreado. Porque ele quer se aproximar, mas eu não dou aquela vamos dizer assim, não a passividade, eu não dou aquele momento, eu não dou aquela energia, eu não jogo, não dou aquela abertura tão necessária para que o médium possa trabalhar com conhecimento e tenha condição de esclarecer no seu trabalho de mediunidade aquele espírito que está em situações difíceis. Naquele caso que nós contamos na semana passada, que o espírito precisou vir pedir auxílio do plano físico para que a energia mais densa pudesse retirar aquele espírito de uma situação difícil em que ele estava. Se eu não conhecer, não, isso é um fenômeno, isso é uma história fantasiosa, isso é coisa sobrenatural. Nossa, isso não existe. Existe, isso existe, é mais comum do que a gente possa imaginar. O que não é mais tão comum é porque a necessidade hoje é diferente de quando a gente estava falando dessa época, de que se falar isso aqui. Mas sabe o que é, Sônia? Nós acostumamos muito somente ver, somente acreditar nas coisas que os nossos sentidos alcançam. Eu falei hoje no Livro dos Espíritos de manhã. Um gato, um cachorro vê cores que nós não vemos. E ela não existe? Existe, a gente não capta. Os animais captam sons que nós não captamos. Não existe? Existe. Só que nós não captamos. Uma pessoa que é cega de natureza, ela não vê a luz. A luz não existe porque ela não enxerga. Então, é mais ou menos por aí. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é entender que nós não somos da matéria, que existe muita coisa que nós somos, é impossível descrever as coisas que existem além da matéria. Nós estamos vivendo a física, temos que viver ela. Mas nós temos que viver com mais leveza, aberto, sem essa preocupação que nós temos, sem essa dureza de coração. Eu fico bobo de precisar ficar provando as coisas para os outros, porque se eu não provo nada para ninguém, não. Quer acreditar, acredita. Não quer, vai estudar. Né? Por que nós temos que provar as coisas para os outros? Umas coisas que estão aí na cara, tem tanto recurso, estuda, faça uma boa leitura, aí você vai abrindo a consciência, mas eu não provo nada para ninguém, não. Para ninguém, nem meus filhos, não provo nada. E respondendo uma pergunta para a Tânia aí... isso que eu ia dizer agorinha. Então, isso que eu ia falar agora. Tânia,
Isso aí é uma coisa que nós vamos criando os mitos, né? Mediunidade é reparação, não é nada disso. Mediunidade pode ser um instrumento de reparação, mas ela tem mediunidade de missão, tem mediunidade, tem de tudo quanto é jeito, não existe uma regra. Então todo mundo que é médium fez um monte de besteira lá atrás? Não, acho que não. Uns vêm para ensinar, outros vêm com ostensividade, porque não pode perder aquilo ali mesmo, que ele fez besteira, e ele se nega ainda assim, e passa apertado, mas não existe uma regra. A regra é individual, é para cada um, né? Não tem como saber isso aí. É que nós vamos criando os mitos, né? As pessoas vão criando os mitos. Eu sempre falo disso. A gente cria um negócio porque, isso aqui é assim, já criou, não muda mais. Não é assim que funciona. E o erro está no quê? As casas. Que querem todo mundo, quer encher de médium, o cara chega desequilibrado lá, às vezes nem é mediunidade, é um distúrbio mental. Não, você tem que trabalhar. O cara nunca viu falar de mediunidade. Você tem que trabalhar. Ele vai acabar com a reunião mediúnica. Vai destruir a sintonia ali. Os caras acham que está certo. Participava de uma reunião mediúnica uma vez. Médio chegava em desequilíbrio, põe para dentro da reunião mediúnica. Ninguém trabalhava, só aqueles desequilibrados. Dava um monte de incorporação, não entendia, não conseguia dialogar. Acabava com a minha reunião, eu ficava só assim, falei, meu Deus do céu, deixa quieto. Então não é assim, gente. Mediunidade, o espírito começa ali acho que foi a Sônia que falou esses dias, a sintonia não é no dia, não. Tem espírito que chega uma semana indo, aproximando de você para dar uma comunicação, para falar. Aquilo ali já vira. Eu sei quando meus amigos espirituais chegam, eu sei na hora. Não sabe quem é? Não, nem pergunto. Mas eu sei, porque eu conheço a energia, conheço a sintonia. Começa a vir coisa da mente para falar que eu nem sei o que é, mas vem, tem umas histórias, né? Ele vem, deixa dele e afasta. É o fulano de tal, é o Francisco de Assis. Gente, para com essas coisas. Ego, vaidade, orgulho. Espíritos de luz não está aqui para ficar dando nome, não é teatro, não. Eles vêm aqui para ajudar a gente, dar força para a gente fazer a tarefa que nós estamos fazendo no mundo físico, a família, o trabalho. E isso que nós estamos fazendo, a tarefa da mediunidade, as palestras, é isso que eles querem, que a gente torne o mundo melhor. Mas não vem para fazer cinema, teatro, ainda mais para desenvolver o ego dos médios, ainda mais que já é. Não vem fazer isso, não. É só humilde, gente. Se você perguntar para o próprio Cristo, Jesus, mas o senhor foi muito grande, ele vai falar assim para você, não, fui não, filho. Eu podia ter feito muito mais. Eu sou o que eu sou mesmo. Ele vai falar isso para você. Você acha que ele vai falar, eu sou o cara mesmo. Não faz isso não, gente. Se eles são um professor de humildade, você acha que eles vão ser diferentes? Ele não vai olhar você por cima, não. Ele vai olhar de igual. É assim que esses grandes espíritos são. Não vai olhar ninguém por cima, não. Ele olha de igual para igual, como um irmão querido, uma pessoa que ele ama, que ele vê um potencial gigantesco. Isso é coisa dos homens que nós vamos construindo os personagens conforme o nosso coração e vamos passando para frente. Não, nós precisamos desmistificar essas coisas nessas terça-feiras. Precisamos mesmo, viu? Olha, você no parágrafo 14, ele dá vários itenzinhos que a gente não vai falar, lógico que é muita coisa, mas tem uma coisa que eu acho que vale a pena citar. Todos os fenômenos espíritas têm por princípio a existência da alma, sua sobrevivência ao corpo e suas manifestações. Olha, se tem... eu acho que você leu alguma coisa parecida. Começou a entrar hoje no Livro dos Espíritos, do Pão Nosso, né? Sobre esse assunto que está se encaixando nesse assunto que a gente está entrando, nesse e o da semana que vem. Então, olha, e aí ele explica que tudo é fundamentado na lei da natureza. Nada de maravilhoso, nada disso. Uma outra coisa importante, ela falou assim, Andréa, disse que em muitas casas espíritas realmente prega que os médios são devedores e têm que trabalhar.
Ó, trabalhar todos nós temos, a gente falou isso no início da nossa conversação. A gente, vamos dizer, somos devedores de nós mesmos, das nossas falhas, que a gente precisa corrigir, independente de orientação da casa espírita, independente de meu pai ter me dado, porque todos nós trouxemos a nossa bagagem. Quem não é devedor do planeta Terra, Sônia? O que nós estamos fazendo aqui? Investigações e provas, então vamos pular essa fase, vamos pular isso aí. Agora, se Kardec nos diz, através das entrelinhas do livro dos médios, que não devemos considerar aquele que quer criticar, o que julgou sem conhecer, aí, quando não julga, planta. Planta o quê? Inverdades. Inverdades que confundem. Porque, na verdade, mediunidade não é um bicho de 200 cabeças, não. É apenas questão de estudar, conviver com ela, saber trabalhar, modificar, porque o médium vai ficar por aí fazendo farra, vamos dizer, farra no sentido, eu não sei se é o mesmo sentido daqui. O médium tem que ter a responsabilidade de saber o que ela vai ter que podar, porque o que acontece, muitas vezes, eu vi até esse exemplo, antes eu não falei, agora veio de novo, quando você tem uma árvore, e se você começa a podar uma parte dela hoje, ela vai florar todinha daquele, vai podar para evoluir. Aí você, quando ela começa a crescer, você começa a podar de novo. Ela nunca vai crescer. Isso acontece com os ensinamentos, com as dicas, vamos dizer assim, erradas. Porque a mediunidade, na verdade, se nós pedimos para nascer médium, para ter essa tarefa dentro da mediunidade das nossas reencarnações, é para a gente evoluir com ela. Para melhor a gente fazer uso da mediunidade daquilo que for necessário, que a gente vai falar lá na frente, eu não quero avançar os assuntos, para ajudar a curar, para ajudar a erguer, para ajudar o outro moralmente, para dizer para o outro, olha, esse não é o caminho, como a gente faz com o filho, a gente não diz tanto, minha filha, você tem mediunidade, se cuida, não é esse o caminho. Ele não quer, ele não foi, depois lá na frente a gente só tem que estar de braços abertos esperando, porque na hora da queda é a gente que tem que ajudar a levantar. Porque também faz parte da nossa vida ajudar o nosso próximo, seja ele o próximo da nossa casa ou o próximo da Etiópia. Onde ele estiver mais necessitado naquele momento é o próximo. Então, compreender o objetivo da mediunidade. Por que temos mediunidade? O que se deve fazer dentro da mediunidade? Porque eu preciso. Para que serve a mediunidade? Como eu vou usar a minha mediunidade? Olha, nós já sabíamos, já trouxemos isso. Agora, pelo momento temporário do esquecimento, a gente está ali. Aí veio Jesus e disse, conhecereis, vamos retornar àquela frase, conhecereis. Então, vamos estudar aquilo que Kardec colocou aqui e vamos ver no dia a dia como a gente pode viver mediunidade, compreendendo a mediunidade para que ela serve, progredir com a mediunidade. Tem coisa mais compensadora, como hoje de manhã, na nossa pequena reunião, o irmão disse, olha, já conheço, estou por perto, já conheço a casa. Olha, e você saber, me dá uma sensação maravilhosa, e você saber que você, através de um dom de trabalho, você pode ajudar aquela criatura, por favor, como chega, peçam ajuda por mim e por todos que vivem, por muitos que vivem naquela condição. Isso é uma bênção, que eu não posso jogar fora, sim, é essa oportunidade de trabalho, mas a oportunidade de trabalho no bem, que a gente chega lá sem precisar de medo. É como você citou várias vezes, eu morro de rir, até eu já apliquei isso aqui em casa com as crianças. Sai daí, senão você vai cair. Você vai cair. Um dia aquilo foi tão forte que a gente não sabe a energia que se manipulou naquilo que a gente disse e aquilo acontece. É como a gente disse, eu não vou para a rua hoje, não. Se eu for para a rua hoje, vai acontecer alguma coisa. Eu não vou, não, mas eu preciso ir, eu vou. Mas e se acontecer, olha, essa perturbação vai fazer eu não ver o carro na rua, se eu tiver doando, vai fazer eu não ver o degrau no meio da rua, não vai fazer eu ver nada, porque eu me perturbei, eu misturei, eu trouxe para mim aquilo que eu não precisava. Então, é mais ou menos com a mediunidade. Eu tenho consciência da mediunidade, o que é que eu preciso fazer? Estar centrada no meu momento, preparada antes, 24 horas antes.
A espiritualidade, amiga, no trabalho, o ambiente que você vai fazer, aplicar a cura, a cirurgia espiritual, ele não vai fazer a asepsia todinha ali, ele não vai fazer tudo o que é necessário. Por que a gente não pode fazer a nossa parte? A nossa parte é ter cuidado, é buscar não se contrariar. Eu digo logo, você me diz assim, olha, por favor, hoje é dia de reunião, não me perturbem o juízo. Me deixe, viu? Aí a minha filha, que Deus a tem do outro lado da vida e outra junto, um dia eu cheguei do centro, ela me tiraram do sério, sabe? Que menina veio tirou do sério. Aí eu dei um berro daquele, né? Ô, mãe, você veio do centro e está fazendo isso? Claro, porque se não tivesse vindo do centro, eu estava matando, e eu só estou gritando. É assim, entendeu? Então a gente tem que se controlar. Então eu não estava só gritando, porque vim da casa espírita, porque vim do trabalho. E aquela coisa no meu juízo, eu digo, olha, pessoa, eu dei aquele berro. Mãe, isso ficou tudo assim. Você não veio da casa espírita, você não disse que quando ia ter que ser. Ah, sim, porque eu vim de lá, eu estou só gritando, senão já estava matando tudinho aqui dentro de casa. Então é mais ou menos assim. Você ia dar uma voadora, né, Sônia? Ia, como você disse, ia dar a voadora, né? Então, a gente vai progredindo. A mediunidade nos ajuda a progredir. Quando a gente escuta um espírito, como a gente estava falando, concluindo o que a gente estava dizendo, agradecendo, porque foi através da mediunidade que a gente conseguiu ajudar aquele irmão que sofria tanto, seja na matéria ou seja fora da matéria. Perceber o espírito sofredor, olha, o médio equilibrado, ele sente a sensação que repassa um espírito sofredor e um espírito não sofredor. Aquele que buscou te dar o acalento, aquele que buscou te dar a energia que você precisa, daquele que veio sugar a tua energia, ou sem entender, se aproximou, porque você se acoplou a ele, você permitiu que ele se acoplasse a você. E aí você teve uma grande oportunidade de ajudar aquele espírito. Como aquele caso que eu contei, que eu fui correndo e me deparei com ele, para aprender a ter juízo de quando entrar nos lugares, de respeitar. Ninguém entra na casa dos outros feito manada desenfreada, né? Tem que ter cautela, né? A gente tem que ter cautela. Então, perceber o espírito sofredor de um mais evoluído, a gente consegue, a mediunidade nos dá essa condição. O evoluído vai ter aqueles sentimentos diferenciados, as sensações boas, as sensações positivas. O outro vai te dar vontade de chorar e você às vezes fica irrequieta, você fica sem entender o que você está sentindo. Aí, quando você não consegue administrar essa sensação, porque você ainda não está com aquela mediunidade trabalhada, com aquele conhecimento, aí você pega o telefonezinho, alguma coisa, preciso de ajuda, está aqui. Aí você se fecha no canto e, Senhor, e começa a orar, e faz aquele ponto de ligação com a casa. Eu sempre faço com a casa mais próxima, quando eu estou aqui, no Janga, aqui, né? Aí eu sempre faço aqui com o Seara de Deus, eu evoco meu pensamento para lá e peço a ajuda dos trabalhadores espirituais de lá, que venham me ajudar nesse socorro, que tem um irmãozinho precisando. Isso não significa que eu não possa mentalizar a casa da Santíssima e dizer que os trabalhadores, os cuidadores da luz do plano espiritual me ajudem. Não, a ajuda se faz onde se houver a necessidade. E a mediunidade nos dá essa tranquilidade quando a gente trabalha a mediunidade, quando a gente estuda com a mediunidade, quando a gente coloca amor na mediunidade, quando a gente controla nossos passos, os nossos vícios, porque a gente tem que jogar fora essas mazelas, essas coisas, para poder a gente se entregar ao trabalho da mediunidade. Mediunidade é algo tão sério, mas tão sério, que eu gostaria imensamente que todos entendessem pela necessidade da ligação que precisamos fazer uns com os outros, não só no plano material, mas no plano espiritual. O estudo, sim, auxilia. O estudo auxilia muito mais do que se possa imaginar. Auxilia o desenvolvimento da mediunidade, que ela pode... Eu não queria, até eu fiz anotação, botei uma coisa aqui para não esquecer. A nossa mediunidade, o estudo ajuda muito. Por quê? Ela pode aflorar em qualquer época da nossa existência. A mediunidade pode aflorar em qualquer época da existência. Nascemos médios, e a mediunidade é uma condição orgânica, não é uma condição sobrenatural, não. É uma condição normal.
E ela independe se eu sou espírita, se eu sou católica, se eu sou budista, se eu sou evangélica. A mediunidade não tem bandeira de doutrina. A mediunidade é uma coisa que vem conosco, que está em cada um de nós. Então, eu posso ser médium na doutrina espírita, eu posso ser médium sem nenhum tipo de religião, e aí acontece. O problema é quando não se tem o esclarecimento e aquele que tem uma mediunidade ostensiva, não trabalhada, não com amor, não com disciplina, que está à mercê de entidades não esclarecidas e dominadoras, que influencia, chega ao ponto de, vamos dizer, de vampirizar no sentido de emanar tanta energia diferenciada e trabalhada no mal, a ponto de levar, de passar a mensagem, de acontecer aquela tragédia, que eu considero aquilo uma tragédia, que a gente falou no início da nossa conversação, de manipular tanto a vida do outro, porque os ensinamentos que vêm, o que chove naquela mente desorientada, desorganizada, de uma mediunidade não trabalhada, de uma mediunidade não com Jesus, é desastre, sempre catástrofes que acontecem. Então, o que é que nós temos que fazer? Temos que entender que o nosso perispírito é preparado para receber, vamos dizer assim, o dom da mediunidade. E essa mediunidade, como a gente estava falando, ela pode aflorar no infantil, na nossa parte da infância, que até 7 anos de idade a gente está ali naquela, né, que depois vai controlando, vai moderando. Ela pode na adolescência, na fase adulta e até na fase idosa. Tantas vezes minha mãe, às vezes, eu assim, mas eu tenho trabalhado tanto. Eu disse, mas ela pode fazer. Não, minha filha, trabalhado com as coisas do espírito. Quando eu vou dormir, trabalha muito. Aí ela conta as coisas, sabe, maravilhosa. Sente as sensações que, como ela é muito idosa, às vezes eu não gosto de conversar assunto muito sério, muito pesado. Aí ela diz, eu sei todas essas coisas que estão acontecendo, as razões que estão acontecendo. Isso não é coisa que veio assim de graça, não, ela disse. Realmente, mas não é momento. Eu digo, mamãe, mas a gente tem que estar preparado, isso já estava previsto, e a gente vai levando. Então, a gente precisa entender isso. E que mesmo sem estudo, a gente só vai sofrer isso que a gente acabou de falar. Então, precisa estudar, precisa se programar. A mediunidade, precisa... Sônia, ela tem as fases dela. Se você trabalha, por exemplo, quando eu comecei mediunicamente, quando despertou minha mediunidade, gente do céu, era terrível. Primeiro foi um dia eu fechando a lanchonete, era 3 horas da manhã, sozinho, que eu paguei a luz e o espírito passou assim. Aí eu nem sabia que era isso, arrepiei inteirinho. Falei, o que é isso? Só que eu sou bem tranquilo. Aí a partir dali abriu. Mas só sofredor. E me atacava o sistema nervoso. É um perigo. Me atacava, eu tinha vontade da voadora para todo lado. Eu ia no meu amigo Zé Carlos todo dia. Todos os dias. E eu e Elisângela, todos os dias eu ia. Ele falou, olha, você despertou, você tem que fazer alguma coisa. Mas eu trabalhava à noite, não tinha jeito. Comecei a estudar. Só sofredor. Quando eu comecei a fazer palestra, ainda era assim. Às vezes eu passava apertado, estava fazendo uma palestra, encostava a pessoa fazia um barulhinho na palestra, assim, dava vontade da voadora, é muito esquisito. Aí passou um tempo, aí essa fase passou, entende? Hoje não encosta mais. Hoje eu sinto só os iluminados. Quando eu sei, assim, por intuição, que um precisa de ajuda, eu mentalizo, a nossa equipe é muito forte. Inclusive, se você tem esse problema, faça o curso de Curadores da Luz, que o teu problema acaba, tá? Nós vamos te ensinar. O curso vai começar agora. Quem tiver esse problema de mediunidade, igual eu passei, que não tive nenhuma instrução desse jeito, tá aí, tá? Faça, porque ela vai melhorando. Quanto mais você vai servindo, né? Agora, você não evolui, você não faz nada para frente, ela vai ficar assim, tá? E é dolorido, viu, gente? É dolorido. Mas, se você souber usar, é uma benção. Então, você que sofre esses distúrbios, às vezes com a mediunidade, esses encursos, essas coisas, faça o curso de Curador da Luz. Já era. Vai aprender tudo. É importante, é importante. Eu, assim, nessa fase de início, é realmente complicado. Eu passei por coisas terríveis, terríveis, terríveis.
Mas Deus é tão misericordioso que a minha mãe, apesar de ser católica, tudinho, quando eu estava sentindo aquelas coisas, ela se aproximava de mim, colocava a mão assim na minha cabeça, orava, orava, aí depois eu me acalmava, chorava, mamãe, desse, eu já sei o que ela tem. Nunca tinha ido em lugar nenhum. Por isso que diz que amor de mãe é uma coisa fantástica, o amor, aquilo, a intuição que Deus repassa. E, de vez em quando, eu estava já adulta, também minha família de princípio católico, ia para lugar nenhum, era muito vexame de vez em quando que eu passava. Às vezes eu estava num restaurante, barzinho, coisa assim, que saía muito. E com minha família, o digníssimo que do outro lado da vida, e de repente eu estava, até cigarro eu queria, porque só vem as coisas que a gente não, né? Aí todo mundo olhava para mim assim. E eu sentia coisas, era aquele negócio, de repente eu estava falando, e todo mundo, aí quando eu via, estava todo mundo olhando para mim assim, perturbado. Quantas vezes eu chegava dentro de casa e começava a conversar com meu pai, de repente todo mundo para mim, e eu dizia, se eu me lembro, uma frase eu nunca esqueci, eu acho que era para eu saber que isso acontecia, sempre fica uma coisa, de alguns fatos, acho que era para eu não esquecer. Eu só me lembro que eu disse para o meu pai, como vai o senhor? Eu perguntava como ele estava, e conversava, dialogava. Depois eu não me lembro de mais nada. Não me lembrava de mais nada. Até que a gente vai se tornando adulto, um conta uma coisa, um diz uma coisa, e a gente vai chegando aí, graças a Deus, a um denominador de que a gente precisava. E como minha mãe orava muito, sempre ensinou a gente a orar, e a minha mãe fazia um panelão assim de sopa, de coisa, aí separava a parte da gente e dizia, vale levar essa aqui tudinho, leve nessa panela mesmo, eu botava numa tigela, que antigamente não era como hoje, que tem essas coisas mais moderninhas para levar, ela levava segurando assim, que tinha um vizinho próximo, que tinha muitos filhos, trabalhava de garinha, situação difícil, aquela familiar grande. Então, eu sempre dizia, eu não aprendi caridade, não foi só na casa espírita nem religião, aprendi caridade com a minha mãe. Com a minha mãe. E a minha mãe era assim, tem um parente, não sei quem, ligava para a gente, minha filha, precisamos fazer alguma coisa, você veja aí o que é que você vai fazer, estou pensando em fazer isso, era isso para aquilo, era isso para aquilo. Então, isso para mim é rotina, é normal, eu aprendi. E eu acho que isso me ajudou muito a controlar essas criaturas que eu não conhecia, que eu amo esses espíritos. Quanto mais o espírito é difícil, mais eu acho que ele precisa de amor. Então, na mediunidade, eita, nossa hora, né? Eita, terminamos. Vai ficar para a semana que vem. Mas há uma coisa que é muito importante a gente entender: o bem que a gente pode fazer através da mediunidade. Entender, porque quando a gente conhece de mediunidade, a gente usa ela como a parábola dos talentos, que eu vi essa comparação e eu achei bem interessante. Deus me deu a mediunidade disso, deu a mediunidade do outro disso, a mediunidade do outro dessa forma. Cada médium tem o seu jeito de ser e traz aquilo que ele precisa para ele. Então, eu não tenho que fazer como aquele que enterrou meu talento, o talento. Eu tenho que pegar esse meu dom da mediunidade, esse talento, e fazer com que ele vá gerar a coisas de que a gente precisa trabalhar por bem, para o bem. Porque mediunidade com Jesus é tanto amor, é tanta solidariedade, é tanto apego, é tanto equilíbrio, é tanta junção, é junto, é interlaçar um plano com o outro, é unir o sofredor com aquele que pode esclarecer, é unir o esclarecedor com aquele que ainda ignora, e para aquele que já não mais ignora. Mediunidade é, na verdade, ter a oportunidade de muitas vezes curar, de acalentar, de enxugar lágrimas, de consolar. Tudo isso são coisas maravilhosas que a mediunidade, que vem através da mediunidade com Jesus. Através da mediunidade, eu capto aquele sofrimento de um filho, de um parente, de uma mãe, é estar perto de aquele que eu nem conhecia, mas que é um irmão em Cristo, e de repente você percebe que aquela criatura não está bem, como o caso que eu já falei, bem rapidinho, que eu estava num ponto do ônibus, e vi uma pessoa chorando assim num canto, assim, encostada. Precisava dar lição, já falei isso em outra ocasião, e fui me aproximar. Mas porque eu olhei, achei que ela estava muito influenciada, me aproximei e disse, precisa de ajuda? Ela olhou para mim e disse, eu lhe pedi alguma coisa? Aí eu disse, é mais sério do que eu pensava, né? E o senhor ia tomando as dores, eu disse, tá tudo bem, tá tudo bem. Eu me recolhi um pouco e entrei em prece.
comecei a entrar em prece, embora minhas lágrimas tivessem vindo aos olhos, de muita coisa. E aí eu disse, Senhor, é uma criatura doente, está precisando. E, além de estar precisando ela, está ao lado dela criaturas que precisam mais ainda. Não interessa o que fizeram, interessa que eu aprendi que eu tenho que orar. E mesmo quando eu saí de lá, me sentei e fiquei vibrando, orando, e Deus é quem sabe o que aconteceu depois. Mas eu agradeço a Deus a oportunidade, porque aquilo que parecia um xingamento, que talvez se eu não tivesse essa compreensão, tivesse me atracado no meio da rua, né? Força de expressão, fez com que eu entendesse a necessidade e colocasse em prática aquilo não que eu já falava, mas aquilo que a gente precisava vivenciar. Porque falar é muito fácil, mas vivenciar não é tanto. Mas não é impossível. Isso a doutrina me ensinou. Não existe o impossível quando se está com Cristo. Não existe o impossível no trabalho com Jesus. Não existe o impossível na mediunidade consciente, trabalhada com todo o amor e com tudo que todos nós precisamos ter diante de um trabalho desse, né? Como não teve nenhuma pergunta, né? Não tem nada ali, então a gente pode ver, Adriano, que a partir daí, esse começo da introdução do livro, que já está no terceiro capítulo do Livro dos Médiuns, realmente fica um pouquinho difícil para se mastigar da forma, a não ser mais fácil como nós estamos fazendo. Você cita alguns exemplos, a gente fala do outro, e a gente vai trazendo a vivência nossa e de outras criaturas que trabalham com a mediunidade, para que a gente vá assimilando a responsabilidade e o entender e o objetivo que a mediunidade tem na vida dos médiuns. E o que é a mediunidade para os que não têm a mediunidade ostensiva, mas estamos ali como instrumento para que juntos possamos realmente diferenciar, entender, compreender as vibrações, entender o que eu precisava entender das energias, das vibrações e de tudo aquilo que vai fazer, como vai Adriano citar para nós, através dos chakras, o alívio, né, para o corpo físico e para o corpo do espírito, para o nosso perispírito não chegar lá tão manchadinho, né, tão carregado, e que nós possamos estar na próxima semana com mais alguns comentários que a gente... E só para finalizar, pessoal, o principal que nós falamos desse capítulo, mediunidade não é sobrenatural e não é maravilhoso. Manifestação espiritual não é sobrenatural e não é maravilhoso. Fenômenos físicos, tudo que você vê, vidência, não é sobrenatural e não é maravilhoso. Uma cura exuberante não é sobrenatural e não é maravilhoso. São coisas normais, são naturais, fazem parte das coisas do céu e da terra, tá? São fatos naturais. Apenas, muitas vezes a gente não vê, ou um só vê, outros não, tá? Porque isso tudo é muito normal e sempre aconteceu, desde os primórdios. Quantas coisas a gente não vê, né? Vai acontecer de uma forma um pouco mais diferente, né? Cada vez agora é muito mais perceptível, é muito mais sutil, é muito mais... depende muito mais do conhecimento e por aí vai. Por quê? Porque quanto mais as coisas vão evoluindo, mais vão sendo exigido daquele que mexe com isso. Acabou aquele negócio de tô aqui, aposta de mim e faz o trabalho. Acabou. Isso não vai existir mais. Não é isso. O cara enchia a cara, comia um cardeirão de comida e chega lá, vem espírito, faz o serviço aqui. Não, isso acabou. Isso hoje não existe. Hoje é mental. Se você não se preparar, se você não buscar uma transformação moral, você vai ficar sempre à mercê de espíritos de baixo calão. E aí sim você vai ver o que é maravilhoso e sobrenatural. E eles vão fazer virar. É verdade, é verdade.
Brincadeira da parte, é tudo muito natural. Sério. Então, quando as pessoas falam de espiritualidade, falar de espírito, falar de mediunidade, isso é coisa natural. Se você não aceitar isso, você sofre muito. Por quê? Porque isso é nossa vida, é não aceitar a vida. Então, é complicado. Então, aceite, tá? Estude, entenda, conheça a verdade, ela te libertará do quê? Do medo, da ignorância, né? Da burrice. Porque não é possível que as pessoas ficar daquele jeito, aceitar tudo quanto é coisa. Não pode, criatura. Não pode, você não cresce. Como dizia meu cunhado, ex-cunhado Zé Rosa, não evolui, não progrede. Tem que crescer. Não vai mesmo. Tem que crescer. É verdade, amigo, é verdade. Liberta, liberta. Tudo é natural. Se está acontecendo é porque é natural. Se fosse alguma coisa que não fosse bom, Deus não permitiria. Se ele permite, é porque é bom. Tá? É porque é bom. Mas não é coisa do demônio, não. Então, é só o demônio que pode manifestar? Os de luz, não. Seriam enquanto não tem equilíbrio. Não existe nada no universo que não tem equilíbrio. Não existe a escuridão. O que existe do outro lado? A luz para contrabalancear. Tudo é assim. Não tem o frio, não tem o calor. Tudo é assim, tá? Tudo é assim no universo. Tem que ter equilíbrio, tá? Então, jamais vai acontecer manifestação só de um ruim ou só de um bom. Todos têm o mesmo direito, tá? Cabe a gente escolher quem a gente quer, né? Mas não é escolher eu quero, não. É por mérito, tá? É por padrão vibracional. Você tem lembrar, né, Adriano, que a vida é escolhas, né? São escolhas. Escolhas. E cada um faz a sua, né? Cada um faz a sua. Coração. Sônia, então vamos lá para a nossa prece final, que vamos, sim. Os curadores já devem estar doidinhos comigo lá. Vamos sim. Então vamos, nesse momento, elevarmos nosso pensamento naquilo que nós necessitamos, imaginar, como o Adriano sempre pede, que coloquemos as marcas com as criaturas que estão necessitadas, sejam nossos familiares, não familiares, amigos, todos os necessitados da grande família desse universo. Senhor Jesus, ilumina todos nós, ergue-nos das nossas quedas, dos nossos tropeços, das nossas ignorâncias. Dai a cada um de nós, Senhor, o merecimento da cura aonde dói. Que possamos estar sempre de coração elevado pelo amor, pela gratidão, Senhor, por tudo aquilo que todos necessitamos e que muitas vezes afastamos de nós mesmos. Visita aqueles, Senhor, que por ignorância te desconhecem, aqueles que sofrem no leito dos hospitais, nos presídios, aquelas criaturas que andam perambulando pelas ruas, esses e nossos irmãos que foram afetados por essas catástrofes que aconteceram agora recentemente, por aqueles espíritos que partiram para o outro lado, sem entender e ainda estão confusos e perturbados. Ilumina todos indistintamente, Senhor, para que possamos caminhar em harmonia com todo o universo, com toda a vibração de luz e de amor de que necessitamos. Ilumina todos os médios, para que seus corações sejam muito maior do que os seus pensamentos. Que possamos, assim, trabalhar unidos em todas as nossas vibrações, com todas as nossas energias, para que o planeta, Senhor, viva em paz e em harmonia com as suas leis da natureza. Que Deus e Jesus nos abençoe hoje, Senhor, agora e sempre. Graças a Deus, né? Beba seu medicamento. Sônia, muito obrigado pela tua companhia, foi maravilhosa a noite. Obrigado, pessoal lindo que estiveram conosco. Eita! Deus abençoe a noite a todos vocês, tá? A musiquinha para encerrar, a musiquinha suave. Ó. Ele estava o outro ligado aqui. Cada um de vocês, tá? Que vocês tenham uma noite linda, maravilhosa, cheia de luz. E amanhã eu estou aqui às 8 da manhã, se Deus nos permitir. Esteja conosco, tá bom? Beijo. Muito obrigada a todos vocês. Muito obrigada, Adriano. A Casa da Santíssima, muito obrigado. Que Deus e Jesus nos abençoe. E até a próxima, se Deus assim permitir, né?
Estaremos aqui. Permitir. Tchau, povo lindo. Tchau, Sônia. Fica com Deus. Vocês também, todos vocês.